Meus amigos, a lei da física é implacável. Toda ação gera uma reação. E a ação covarde dos foras da lei do STF, ao condenar Bolsonaro em um julgamento farsesco, provocou a reação mais forte até agora, diretamente de Donald Trump e do governo americano. Barroso chegou a passar mal ao descobrir que Trump pode até recorrer à força militar contra o STF para defender a liberdade do povo brasileiro diante dos abusos da corte. Alexandre Garcia revelou com detalhes como essa verdadeira tempestade vinda do norte pode significar o fim do STF. Por isso, te convido a assistir este vídeo até o final e deixar seu comentário. Será que os togados do Supremo, que ousaram desafiar o poder americano, vão conseguir aguentar o tranco? Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. A porta-voz do presidente Trump, a Leavitt, ao ser perguntada, disse que o governo Trump dá a maior importância à liberdade de expressão e que não há nenhuma hesitação em usar o poder econômico dos Estados Unidos, o poder militar dos Estados Unidos para garantir a liberdade de expressão em qualquer lugar do mundo. É outro recado que vem lá da Casa Branca. Hoje amanheceu com uma postagem da Embaixada dos Estados Unidos na rede social, nas redes, repetindo uma manifestação de véspera e dizendo que nosso apoio ao povo brasileiro para preservar a liberdade e a justiça. E aí deu um recado para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos, chamou de indivíduos, cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais. Aí é um aviso. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Em outras palavras, virão mais medidas. Quando eu estou dizendo que os americanos estão fazendo mais pela liberdade do Brasil do que muitos brasileiros, eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu disse, inclusive, que, antes das manifestações, que o mundo estaria vendo a reação do povo brasileiro. Eu disse que estaria vendo porque eu garanti que eu faria chegar lá. E nós já tratamos aqui da repercussão na mídia internacional. A bandeira, inclusive, hoje, acho que não está na nossa pauta, mas a bandeira foi objeto de uma nova reportagem do The New York Times. Uma nova reportagem. Então eu quero falar agora sobre a repercussão que as manifestações de 7 de setembro tiveram dentro do governo dos Estados Unidos e entre as pessoas próximas ao Donald Trump. Antes mesmo das manifestações, no dia 6, o Jason Miller, a essa altura você já tem que saber quem é o Jason Miller, que é um ex-assessor sênior do Trump. Na verdade, hoje ele é conselheiro político pessoal do Trump, uma das pessoas mais próximas do presidente Trump, está com ele praticamente todos os dias. Já havia publicado o seguinte: 3 anos atrás eu me juntei ao Brasil para celebrar o seu bicentenário. Amanhã, do 103º aniversário da sua independência, o mundo perceberá que o Brasil está mais uma vez sob um regime ditatorial, liderado pelo Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. O mundo está assistindo, Moraes. Free Bolsonaro, hashtag. Esse mesmo Jason Miller, um dia depois, estava de olho nas manifestações e disse assim: muito amor pelo presidente Donald Trump no Brasil hoje. Obrigado, amigos, por compartilharem tantas fotos. Continuem mandando. E aí mandou as fotos. Ele comenta: este não é um bom dia para ditadores e tiranos como a cabeça da serpente Alexandre de Moraes. O povo do Brasil vê a verdade. Hashtag Free Bolsonaro. Ele compartilhou algumas fotos de cartazes agradecendo aos Estados Unidos e também uma foto de uma barraquinha em Belo Horizonte que estava vendendo o espetinho do Donald Trump, sabor Magniski. Eu acho legal, e aí nesse momento que ele fez esse post, obviamente eu estava mandando isso para ele, ele ainda não tinha, a gente não tinha visto ainda a imagem da bandeira, que depois ele viu e fez chegar a quem tinha que fazer chegar. Não vou fazer aqui comentários, mas posso dizer que gostaram muito. Mas eu acho bacana essa do espetinho Magniski, volta aí, Bruno, no espetinho Magniski, porque quando a coisa chegou nesse ponto, significa que chegou no imaginário popular.
Significa, o comerciante de espetinho precisa botar esse anúncio e saber que quem lê o anúncio vai saber do que ele está falando. E ele ainda escreveu Magnitsky melhor do que a Eliane Cantanhede falava na Globo News. E isso é muito legal. Ver o Jason Miller compartilhando um cara numa barraquinha de churrasquinho em Belo Horizonte, terra do João Gabriel. Quem também acompanhou as manifestações foi o Mike Pence, o ex-funcionário e hoje uma espécie de assessor, um conselheiro informal do Departamento do Estado, dos Estados Unidos, que é uma das principais responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura. Segundo Mike Pence, foi bonito de se ver a manifestação no Brasil. Mas a cereja do bolo, sem dúvida, foi a do Darren Beattie, que é o subsecretário, é um oficial sênior para a diplomacia dos Estados Unidos, subsecretário de política dos Estados Unidos, que disse o seguinte, é o outro, esse, que foi depois repostado pela Embaixada dos Estados Unidos. Diz a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e o Darren Beattie. Ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de estar ao lado do povo do Brasil que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes, os indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Bruno Tic-Tac. Nós continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Diz a Embaixada Brasileira e diz um dos funcionários mais altos da diplomacia americana. Não acabou. As medidas continuarão a ser tomadas. Tic-tac. Tic-tac. Não vai ter recuo, não vai ter fim das sanções, não vai ter fim da tarifa Moraes. Muito pelo contrário. Quanto mais o regime resistir, pior as coisas tendem a ficar. Eu já falei, não deu tempo de colocar na pauta do programa de hoje, eu coloquei amplamente nas redes sociais. Na semana passada, mais de 100 empresários da CNI foram aos Estados Unidos, até deveríamos ter botado rapidinho aqui na pauta. Mais de 100 empresários da Confederação Nacional das Indústrias, etc., alguns até nos encontraram, foram a Washington falar, por favor, nos coloquem na lista de exclusão, retirem as tarifas, etc. O que ouviram do Departamento de Estado, depois de pagarem um lobista multimilionário, parem de fazer lobby nos Estados Unidos, em Washington, e passem a fazer lobby no Brasil, em Brasília. Saiu em toda a imprensa, até no UOL. Ora, poderiam ter poupado a viagem. Poderiam ter poupado a viagem. Não haverá retirada de tarifas enquanto não houver um avanço da democracia brasileira. E vocês acham que essas autoridades não estão de olho hoje no voto do Alexandre, no julgamento do Bolsonaro? Ora, estou recebendo mensagem aqui sobre isso durante o programa. E não somente Alexandre, mas também Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, todos eles estão sendo observados. E o recado que o Darren Beattie, que a embaixada deu, o governo Trump deu, é que se eles continuarem a agir com abuso de autoridade, para minar as liberdades fundamentais, serão alvos das medidas apropriadas. E aí, meu amigo, um pingo é letra. Como eu venho dizendo. Eles vêm dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, veja. Antes que seja tarde demais. Hoje o Christopher Landau, segunda pessoa mais importante do Departamento de Estado, publicou uma mensagem enigmática, escrevendo assim: se você sabe, você sabe. E aí postou essa imagem. 5 minutos depois, o Jason Miller, já citamos ele aqui agora há pouco, conselheiro do Trump, botou: essa é uma imagem do Alexandre de Moraes tentando acessar as suas contas em bancos com operações nos Estados Unidos, interrogação.